Teste, testando, 2, 3. Olá, isso aqui é uma apresentação sobre Bitcoin. Então, vou falar rapidamente sobre o que eu vou fazer aqui. É bom adiantar que se a sua intenção é saber como usar, onde comprar essas coisas, esse vídeo aqui não vai adiantar nada para você. Porque esse vídeo aqui, a intenção dele é ser meio teórico. Bem, por que eu estou fazendo esse vídeo? É porque, assim, eu estudei na área da computação e, geralmente, né, quem estuda nessa área entende certas coisas do Bitcoin que, às vezes, é difícil das pessoas que não são da área entender. Então, o objetivo desse vídeo aqui é passar para frente certos tipos de entendimento sobre o Bitcoin que não é muito acessível de quem não é da área. Só que tem um porém. Esse vídeo aqui ele é meio isolado, assim. Eu acabei usando um monte de coisa, um monte de personagem para essa explicação que você não vai encontrar em outros lugares. Então, mesmo que você assista esse vídeo, entenda tudo e tal, na prática, assim, você não vai conseguir conversar com outras pessoas sobre o Bitcoin. Porque, assim, então, como se fosse na prática, eu vou mostrar uma moeda similar ao Bitcoin, entendeu? Só que eu vou usar outros termos, outros personagens para representar as coisas. Então, você vai ficar isolado. Só que eu acho que se você assistir esse vídeo, você vai conseguir ter uma boa intuição de como funciona as criptomoedas em geral, assim, especialmente o Bitcoin. E vale ressaltar aqui que nada impede que eu tenha entendido algo errado também, ou que falta detalhe. Às vezes eu não vou aprofundar muito também. Então, na prática, se você assistir esse vídeo aqui, você ainda vai precisar pesquisar na internet bastante ainda sobre o Bitcoin e sobre um monte de coisa de segurança e tal, se você for querer entrar nessa área de criptomoeda. Mas se você tem a curiosidade aqui de assistir esse vídeo aí, seja bem-vindo. Eu esqueci de falar, na descrição você vai ter links ou várias informações que podem ser úteis, né, até no começo, desde o começo. Você vai poder encontrar o PDF aqui dessas coisas que eu estou usando aqui e você pode querer ver no celular, sei lá. Então, agora eu vou começar de verdade. Então, Bitcoin Blockchain aqui, né, parte 1. Você pode pensar na blockchain, a gente vai ver então um jeito bem tosco aqui de ver a blockchain, só para você começar a ter uma ideia mesmo. Então você pode imaginar aqui que tem 3 pessoas, o azul, o vermelho e o verde, e existe aqui um livro aqui que guarda quantidades aqui em que cada um tem. Então, primeiro a gente está aqui, aí acontece isso, aí a gente vem para cá. Por exemplo, aqui a gente colocou numa primeira linha aqui que o azul ganhou uma quantidade aqui. O vermelho ganhou 1 e o verde ganhou 1. Então, quando acontece isso, a gente chega nessa situação aqui, em que cada um tem 1, né? Digamos que depois a gente vem pra cá. Deixa eu colocar mais pra cima aqui. A gente estava nessa situação anteriormente, e aí aconteceu essa mudança aqui, que é só essa última linha aqui, né? E digamos que o azul ganhou mais 1. Então a gente chegaria nessa situação aqui, em que o azul tem 2 e todo mundo continua na mesma, né? Tem 1 cada um. Então, como é que a gente descobre quanto cada um tem? É só a gente ir de linha em linha e, digamos assim, ir alterando aqui. Então, se todo mundo começa com 0, se for passar pela primeira linha, o azul fica com 1. Se passar pela segunda linha, o vermelho fica com 1. Pela terceira linha, o verde fica com 1. Passou pela quarta linha, o azul fica com 2, que aumentou mais 1 ainda, né? Então, se você seguir as linhas de cima para baixo, desde o começo, você vai saber quanto cada um tem. Então, saindo da última situação e adicionando essa última mudança aqui, a gente fez o quê? O azul perdeu 1 e o verde ganha 1. É como se o azul estivesse mandando para o verde, né? Então, é aquela mesma coisa aqui, né? Se você quiser, você pode
de começar desde lá de cima e ir descendo linha por linha. E quando chegar nessa linha aqui, na verdade, né, o azul tinha 2, né? Aí aqui subtrai um, então ele vai para 1. E antes da gente executar essa linha, digamos assim, o verde estava com 1 e aí ele aumenta 1. Então ele vai para 2. Então aí fica nessa situação aqui, né? Os três aqui. E uma linha aqui que tentou ser adicionada, mas não conseguiu. O que, que aconteceu? Digamos que aqui era uma exceção. Começou a valer daqui para baixo. Sempre que alguém vai receber alguma coisa, alguém tem que perder a mesma quantidade. Aqui nesse caso aqui, o azul tentou mandar pro verde, ele tentou mandar 2 unidades pro verde, só que ele só quis perder uma unidade, e ele só tinha uma, na verdade. Então, ele não consegue enviar mais do que ele consegue perder, né? Então, é uma regra aqui que, digamos assim, que vai ser aplicado no blockchain, né? Mas mais para frente a gente vai ver melhor, né? Digamos, o blockchain. Mas é uma linha aqui que não seria aceita, né? Outra linha que não seria aceita seria essa daqui, em que aqui, apesar dele tentar mandar uma quantidade equivalente aqui, né, que não seja maior do que ele quis perder, né, ele não tem o suficiente. Então também seria uma linha não aceita. Essa aqui já não seria aceita porque está tentando enviar mais do que pode perder. Essa aqui ele não está tentando enviar mais do que ele estaria perdendo, só que ele não tem o suficiente para perder, né? Então não seria aceito. Então isso aqui serve como uma primeira ideia geral aí de como funciona as transferências e tal. Agora a gente vai ver uma coisa um pouco mais teórica, para a gente ter algumas ferramentas iniciais para a gente começar e construindo esse entendimento aí do Bitcoin.